Olá, paz seja contigo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sidney Luiz, bem-vindo ao nosso canal e clique aí em curtir. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe um comentário, um amém, um glória a Deus, porque isso ajuda o YouTube a mostrar a mensagem para mais pessoas e assim você estará fazendo parte desse ministério, nos ajudando a levar a palavra de Deus adiante. Que Deus te abençoe. Siga também lá no Instagram, nós mandamos as notificações lá também. É só colocar @pastor Sidney Luiz no Instagram. No Facebook também é /pastor Sidney Luiz no Facebook. E nós vamos estar junto aí. Deus te abençoe. Um forte abraço no amor do Mestre. Vamos ler a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35, diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. Não temas, crê somente. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença e pedimos que o Senhor nos revele a Tua palavra, para que possamos termos a fé acrescentada, para vivermos o milagre e a bênção que nós cremos, que nós esperamos. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha aqui para mim, preste muita atenção à palavra do nosso Deus. Nós sabemos, nós já entendemos, que a base de tudo na vida de um cristão é a fé. Isso aí todos nós sabemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Porque Deus exige que aqueles que se aproximam dele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé é uma exigência de Deus. Sem fé não tem salvação, porque somos salvos pela fé. Sem fé não tem cura, não tem milagres. Sem fé não tem bênção, não tem vida eterna. Então precisamos de fé. Sem fé não tem oração, porque é pela fé que nós oramos. Sem fé não tem como servir ou seguir a Deus, porque fé é crer naquilo que você não vê, e nós temos que crer. Fé é acreditar em um Deus vivo, mesmo que não possamos apalpá-lo, mesmo que não possamos ver, nós precisamos crer. Algumas pessoas até acreditam, mas a sua fé passa por algumas dificuldades, e elas precisam ter diante dela um Deus que ela possa ver, que ela possa tocar. Mas o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Então a fé é a base de toda a bênção, isso nós sabemos. E nós sabemos outra coisa sobre a fé: as pessoas que vêm à igreja, assim como você hoje, não tem problema com fé, não tem falta de fé. Às vezes tem falta de conhecimento relacionado à fé, mas problema de fé não é, porque se você não tivesse fé, você não estaria aqui agora. Se você não tivesse fé, você nem viria na igreja. Então você tem fé, uma vez que Jesus Cristo disse que a fé pode ser comparada, ele comparou, fez uma analogia, e de forma análoga ele pega a menor semente, uma das menores sementes, que é a semente de mostarda, e ele disse assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: erga e lança-te no mar, e assim será feito. Então o tamanho da sua fé não é o problema. Você tem fé suficiente para viver a bênção de Deus na sua vida. Mas qual é o maior problema, pastor, das pessoas não alcançarem a bênção de Deus? Não é falta de fé. Então o que muitas vezes falta? Na verdade eu comparo receber uma bênção.
Na verdade, eu comparo receber o milagre como uma dona de casa que vai fazer um bolo. A base do bolo, geralmente, creio eu, que é a farinha de trigo, quando falamos de um bolo comum. Se for um bolo de fubá, de milho, então a base é o fubá, que é derivado do milho ou milho. Mas a base é a farinha de trigo para o bolo. Agora, se você tem farinha de trigo na sua casa, não quer dizer que você tem um bolo. Você tem farinha de trigo, a base para o bolo. Se você tem fé, não quer dizer que você vai viver os milagres. Você tem fé, mas é a base para o milagre. Agora você precisa de outros ingredientes. No caso do bolo, você vai precisar dos ovos, fermento, você vai precisar de açúcar, dependendo do bolo que você for fazer, você vai precisar de outros ingredientes, né? Aí você tendo todos os ingredientes, nem isso te dá um bolo. Pastor, lá em casa tem farinha de trigo? Tem ovos? Tem leite? Tem fermento? Tem açúcar? Opa, esses 5 ingredientes dá para fazer um belo bolo. Pode perguntar para a irmã Antoninha, e se você duvidar, ela faz segunda-feira, você vai lá e come, para ver que eu estou falando a verdade. Mas se ela tiver os 5 ingredientes na casa dela, não quer dizer que ela tem um bolo. O leite pode estar na caixinha, a farinha de trigo no armário, os ovos podem estar lá na geladeira ou na galinha que ela cria no fundo do quintal, mas não significa que tem um bolo. Além de ter os ingredientes, precisa misturar tudo, precisa ter um caminho, tem um processo para que o bolo seja feito. A fé é a base, mas não é tudo. Existem alguns ingredientes para receber uma bênção e um milagre. E é interessante que os cristãos não têm problema com fé. Não tem. Mas qual é o maior problema do cristão? É a perseverança. A perseverança é uma coisa fundamental que nós temos problema com ela. Pastor, mas o que é perseverança? Eu gosto de dizer essa frase, que dá para entender melhor o que é perseverança. Perseverança é a fé em progressão, é a fé em continuidade, ou caminhar a cada dia com fé, porque fé nós temos, mas as situações do dia a dia, os problemas que nós enfrentamos, às vezes faz com que nós venhamos a desanimar, e uma vez que eu desanimo, eu posso parar no caminho, e eu posso desistir. E uma pessoa que tem um milagre, uma bênção proposta, ela vai ter vários obstáculos. Tem uma promessa, mas vai ter vários obstáculos. E se ela não persistir, se ela não insistir na caminhada, ela não vai alcançar o milagre. E esse insistir, esse persistir é a perseverança. A perseverança, independente de qualquer coisa, eu preciso insistir, eu preciso continuar, eu preciso caminhar. Não é só estar no caminho certo, a fé é um caminho certo, Jesus é o caminho certo, mas não basta o caminho certo, tem que insistir nele, tem que persistir nele. Você quer que Deus abra as portas para você? Então bata, mas bata na porta certa. Mas não é só bater na porta certa, é bater, insistir em bater, até que a porta certa se abre. Você talvez já bateu na porta certa, mas você deixou de bater. Continue até o final e você vai ser abençoado. Para falar em perseverança, eu peguei essa passagem porque ela é interessante. Ela fala de um homem chamado Jairo. Ele era um chefe da sinagoga, era um líder religioso, uma pessoa importante, e ele estava passando por um problema muito sério, porque para que um problema mais sério na vida de um pai do que uma filha de aproximadamente 12 anos doente perto da morte? O pai saber que a filha está para morrer, o pai saber que a filha a qualquer momento pode morrer. Ele saiu desesperado. Certamente já havia tentado muitas coisas, certamente ele já havia buscado em vários caminhos, mas a sua filha estava indo, como diz, de mal a pior.
Então ele resolveu se posicionar, deixar de lado muitas coisas e procurar no lugar certo, e o lugar certo é Jesus Cristo. Ele entendeu isso, e nós, depois de tanto tempo, já sabemos disso. Então ele foi até Jesus com maior dificuldade. Ele foi ao Senhor Jesus e disse: Senhor, a minha filha está doente, e eu quero que o Senhor vá lá na minha casa, eu quero que o Senhor ore por ela, porque eu acredito, eu creio, eu tenho fé, que se o Senhor for lá na minha casa, orar pela minha filha, ela vai ser curada. E é claro que nós sabemos como essa história termina. Jesus Cristo chega na casa, ele ora pela menina, e a menina, ela recebe a bênção de Deus. É claro que nós sabemos que no caminho houve muitos problemas, inclusive a morte da menina, e Jesus ressuscita a menina. Ou seja, nós sabemos que Jairo recebeu o milagre. A minha visão aqui hoje não é mostrar para você o milagre que Jesus Cristo fez em si, mas a trajetória de Jairo até receber o milagre. Por que que ele recebeu o milagre, mesmo a menina que já estava morta? Porque ele recebeu? Justamente por esse ingrediente fortíssimo, maravilhoso, que é a perseverança. Em qualquer área da vida você tem que ter perseverança. Hoje se fala muito em foco, então você tem que ter foco, você tem que ter disciplina. Quando você tem foco, irmãos, você caminha melhor. Isso não precisa nem ser evangélico, não precisa nem ser cristão. Quando você tem foco, você vai melhor. Por quê? Porque é algo natural do homem. O seu cérebro é natural assim. Quando você está hoje olhando para mim, vendo pessoas ao seu lado, você tem a consciência de tudo que está perto de você. Agora, o que você está focado? Tem gente que está me ouvindo, mas nem está me escutando, mas não está me ouvindo, não está entendendo o que eu estou dizendo, que ele está pensando lá longe. Tem gente que talvez está pensando no barulho do ar-condicionado, o que está mexendo, se não está. Tem gente que ouve um barulhinho de uma criança, ele foca ali. Tem gente que pensa e vê várias coisas. O nosso cérebro está sempre ligado, ele tem tudo à sua volta, ele registra. Mas existe algumas funções do nosso cérebro, como a formação reticular, ela é responsável por nos dar foco, descartar aquilo que não é importante e focar no que é importante, porque senão a gente fica louco e ficar ligado em tudo que está à nossa volta. Então isso aqui é importante, beleza, o cérebro guarda, ele foca. Não é importante, ele deixa de lado. Quando você olha para alguma coisa, quando você tem um projeto, quando você tem um alvo, você começa a focar, você começa a enxergar melhor, você começa a ser preparado para aquela questão. Por isso é importante o foco, a disciplina, a perseverança, o que você quer na vida e lutar pelo que você quer. Uma das comparações que eu poderia fazer com o nosso cérebro é um negocinho que tem por aí que todo mundo usa, talvez você já usou hoje, chama Google. Você vai no Google e você quer comprar uma TV de 42 polegadas, aí você digita 42 polegadas, você vê o preço, opa, o preço está legal. Mas eu não posso comprar agora, daqui uns 6 meses eu compro, beleza? Beleza. Aí você não procura mais a televisão, você já decidiu, vou comprar daqui 6 meses. A hora que você abre o Facebook, quem é que aparece do lado de uma janelinha? A televisão. Você abre uma pesquisa no Google, televisão. Você abre o YouTube, propaganda da televisão. Você abre o Instagram, aparece uma propaganda da televisão. Ou seja, há um mecanismo automatizado, é claro, que viu que você tinha um interesse na TV, então ele fica te apresentando. E se você tem dúvida, quem sabe agora você decida, e quem sabe você compra. Então basicamente assim,
é o nosso cérebro. A gente foca em algumas coisas, e quando a gente foca, a gente começa a enxergar meios melhores e maiores para alcançar um objetivo. Então nós precisamos perseverar em tudo, e na vida cristã não é diferente. O que você quer de Deus para a sua vida, aonde você quer chegar, que bênção você quer receber, tem que orar, tem que focar e tem que perseverar em oração, comunhão e fé. Jairo, ele começou então a sua caminhada, porque ele recebeu de Jesus uma resposta positiva. Jesus falou assim: tá bom, eu vou na sua casa, eu vou com você. Então Jairo ficou feliz, mas coração angustiado. Será que ia dar tempo? Será que ia dar tempo de Jesus chegar? Então Jairo começa a caminhar com Jesus. Porém, se você ler os versículos anteriores, nós vamos ver que, lembra que eu disse que tem duas histórias? Nessa caminhada para a casa de Jairo, acontece algo no caminho. Havia uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia crônica, e ela então vai até Jesus e toca nele. Lembra daquela história? E toca nele. Jesus disse: alguém me tocou. Aí na caminhada que Jesus estava para a casa de Jairo, certamente Jairo acelerado, querendo que vai logo, Jesus Cristo para, e ele vira-se para a mulher que estava sofrendo. De uma certa forma, Jesus Cristo para e vira as costas para Jairo. Ou seja, a filha dele não estava morrendo, ele não estava com pressa, ele não estava preocupado demais, e ainda agora Jesus Cristo para e vira as costas para ele e vai atender a mulher. Era hora de Jairo ficar apavorado, era hora de Jairo jogar tudo pelos ares, era hora de Jairo chutar o balde. Mas, irmãos, Jairo continuou crendo, e ele esperou Jesus tratar e cuidar daquela mulher, conversar com ela. Ele sabe que foi um momento difícil, mas ele não desistiu. Ele não disse assim: quer saber de uma coisa? Deixa Jesus para lá, deixa eu correr na minha casa, deixa eu ver a minha filha, nem que for os últimos instantes. Ele não desistiu daquilo que ele queria, porque ele sabia o que muitas pessoas às vezes não sabem, porque muitas vezes nós queremos cuidar de muitas coisas, mas se Deus não cuidar das suas coisas, você não vai dar conta de cuidar. Tem coisas que você precisa fazer igual Joquebede, colocar nas mãos de Deus e acreditar que Ele vai fazer alguma coisa, esperar nele. Faça a sua parte, mas confia nele, porque tem coisas que se Deus não puder fazer, não é você que vai fazer. E Jairo sabia disso, mesmo quando Jesus, de uma certa forma, lhe virou as costas. Mas trazendo para os dias de hoje, você já sentiu em algum momento da vida, parece que o Senhor virou as costas para você? Parece que Deus deixou você de lado? Parece que Deus não está nem aí com você? É algo muito comum, mas na verdade, eu comecei dizendo, você já sentiu, porque está tudo na questão do sentimento, porque Deus jamais virou as costas para você. Ele sempre esteve atento, Ele sempre esteve olhando para você, Ele não está alheio aos seus problemas, Ele sempre está focado, Ele sempre está olhando para você, aquilo que você precisa. Às vezes nós estamos sofrendo e parece que Deus não está nem aí. Aí eu me lembro de Estevão, que foi apedrejado, Estevão que estava morrendo, Estevão estava sofrendo, mas ele levanta os olhos e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé ali diante do lado do trono, do lado de Deus. Eu estou vendo pela fé. É interessante que a Bíblia diz que Jesus está sentado no trono, mas quando Estevão olha, ele percebe que Jesus está de pé. Então eu imagino que o Senhor se levanta no trono quando o seu filho está passando por lutas, por dificuldades. Deus tem prazer em abençoar, mas tudo tem um processo, tem uma caminhada. Então Ele jamais vira as costas para você. Esse sentimento de parece que Deus virou as costas é quando você bate numa porta, ela não abre, você bate na outra, não abre, você busca e não dá certo, você ora e a sua oração não é respondida.
mas Deus não virou as costas para você. Essa hora é a hora de você continuar batendo, porque você está batendo na porta certa. Mas lembre-se, não basta bater, tem que bater até ela abrir. Quem bate, a porta se abre, mas bata até ela abrir. Você está batendo porque tem fé, e a perseverança fará você bater com persistência até a porta se abrir. Você precisa insistir, ir até o fim para receber a bênção de Deus. Nessa nossa trajetória, ele continua a sua caminhada, e no meio do caminho, outra coisa terrível, ele estava no meio do caminho, quando ele recebe uma notícia. Alguém importante lá dos homens de Jairo, corre até ele, e ainda diz assim: olha, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha não está mais doente, na verdade, ela morreu. Olha só, irmãos, que coisa interessante. A menina, ela estava muito doente. Aí eles chegam para Jairo, que agora Jesus já tinha atendido a mulher e estava indo para a casa de Jairo. Aí vem outra barreira: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu não sei se você já recebeu em algum momento uma notícia ruim. Quem sabe até por esses dias você recebeu uma notícia ruim. E o que fazer quando vem a notícia ruim? O que fazer quando a crise se instala? Talvez a crise aumentou na sua vida, a situação está ficando, parece que pior. Talvez a crise veio porque alguém da família está muito doente, recebeu um diagnóstico terrível do médico. Talvez o trabalho que você faz acabou, não tem mais para onde ir. Talvez você perdeu o emprego. Talvez a doença é grave. Talvez a situação é caótica. O que fazer? Só tem uma coisa a fazer: não desista, insista, continue batendo até a porta se abrir, porque a porta certa você já tem. E Jairo, ele não desistiu. A sua filha morreu, não incomode o mestre. Certamente ele estava com sua emoção muito abalada, mas ele estava com Jesus. Mas eu vou até o final. Ele foi até o final. Ele chegou em sua casa e Jesus Cristo com ele, Jesus Cristo do lado. A Bíblia diz que quando ele chegou, as pessoas que estavam lá, quando Jesus disse que a menina não estava morta, ela só dormia, os próprios amigos de Jairo, os próprios familiares, começaram a zombar dele, começaram a dar risada. Você percebeu que ele veio enfrentando obstáculo, a caminhada toda? As próprias pessoas que andavam do lado dele, às vezes a pessoa que anda do seu lado, às vezes o seu melhor amigo, às vezes alguém da família, às vezes pessoas que você confia, às vezes zombam de você, dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que você acredita, da sua fé. E o que fazer quando as pessoas zombam da gente? O que fazer quando as pessoas não acreditam na gente? Continue crendo, continue confiando, continue insistindo, porque a sua perseverança é que vai te habilitar para viver a bênção de Deus. Aí Jesus chegou para a menina e disse a ela que se levantasse. Ele ordenou que ela fosse curada, ele ordenou que a vida fosse restabelecida, e a Bíblia diz que a menina se levantou e ela foi curada. Jairo recebeu o milagre, porque em todo o tempo, com todo o obstáculo, ele não desistiu, ele insistiu. Ele sabia que Jesus era a porta aberta, então ele foi batendo, 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 até a porta se abrir. Entre você e a tua bênção, sempre há e haverá inúmeros obstáculos, mas o que você deve fazer? Insistir, porque só conta o testemunho, só conta a bênção, só conta a vitória quem insistiu até o final. Quem desistiu nem sabe aonde estava, às vezes estava a um passo da sua vitória, mas parou
e desistiu e perdeu tudo aquilo que havia investido. Então, meu irmão, seja qual for a situação, insista, confie, acredite e vai até o final, porque se você bater e persistir em bater, a porta vai abrir para você. Levanta a mão para o céu e diga assim, levanta a mão, diga: eu preciso bater na porta certa, mas eu preciso bater até que a porta se abre. Diga bem forte: não basta apenas ser a porta certa, eu preciso insistir e bater até a porta se abrir. E eu vou insistir, e eu vou perseverar, e eu vou bater até a porta abrir, porque eu creio no meu milagre. Amém. Graças a Deus.